Cara, como falei no vídeo anterior de análise da partida, a sensação que fica desse jogo é muito mais de chateação do que de raiva, porque a gente viu realmente que era muito possível o Fluminense ter conquistado um resultado melhor. Mas, enfim, não dá para voltar atrás, já foi, já passou, o pensamento agora é no segundo jogo da semifinal contra o Vasco, semifinal do Campeonato Carioca no próximo domingo, e aí o Zubeldia vai ter que definir o time que ele vai mandar a campo e a gente não sabe se ele terá realmente força máxima. Ao que tudo indica, não. Eu vou trazer aqui uma atualização do departamento médico do Fluminense. Na verdade, não chega a ser uma atualização do DM, porque precisa, ou os jogadores devem passar por exames ao longo desta quinta-feira. Mas um panorama do que a gente viu aqui na Arena Barueri e também de situações de mercado. Ontem o Zubeldia voltou a falar sobre a necessidade de reforços, principalmente a questão do camisa 9, que é algo que, se não acontecer, e cada dia que passa caminha para realmente não acontecer a chegada de um jogador para essa função, e se chegar, a gente já sabe que não vai ser um nome incontestável. Enfim, isso certamente vai acabar assombrando a gente, no mínimo, até a próxima janela de transferências. Antes, se você puder já deixar aqui o seu like, se inscrever aqui no canal, o seu comentário. Já tem vídeo aqui, né, de mais cedo, do que de tudo que aconteceu nessa partida na Arena Barueri. Então, se você não assistiu, o vídeo da análise está lá, tem informação também, tem fato inusitado. E agora eu vou trazer aqui o que a gente conseguiu observar e ter de informação logo depois do jogo, né? Assim que o árbitro apitou o fim da partida, a nossa reportagem logo como sempre, jornada marcando presença em todos os lugares. Gabriel Amaral, Cauã Tinoco, lá embaixo, observando e acompanhando a movimentação dos jogadores na saída do vestiário. O que eles presenciaram? O Acosta deixando o estádio, não mancando muito, mas arrastando um pouco a perna. Ele sentiu a posterior da coxa, se eu não me engano, a coxa direita, eu não tenho certeza agora, mas enfim, o clube não deu mais detalhes. Esquerda, né? Foi esquerda. Ele finaliza ali no finalzinho do primeiro tempo, ele solta uma pancada de fora da área, e na mesma hora ele leva a mão e sente ali a posterior da coxa esquerda. Então, meus amigos, foi o que eu falei, torçam, tá? Cada um aí na sua religião já faz a sua oração para torcer, para pedir que realmente não seja nada de mais grave com a Costa, porque hoje é o jogador mais decisivo do Fluminense, na minha opinião. Tomara que seja só um susto, se por um acaso for uma lesão, que seja pelo menos uma lesão de grau 1. Ele vai passar por exames, imagino que ainda nesta quinta-feira, e aí mais tarde talvez a gente tenha detalhes, ou no mais tardar na sexta-feira. Situação do Bernal também, não temos uma definição, a gente sabe que ele saiu com dores, também passou ali na saída da zona mista, mancando um pouquinho, foi isso, né? Estava mancando um pouquinho, né? Mancando um pouco, né? Tá, saiu de capuz. Aquele, né? Até para não, acho que não dar nenhuma entrevista, passou rápido ali pela zona mista, mas dava para ver que ele estava ali com uma certa limitação. E aí preocupa mais por ser uma questão de joelho, né? Enfim, são realmente preocupações que a gente vai ter, não só para o jogo contra o Vasco, mas para a sequência da temporada. É claro que o jogo domingo é importante, mas são dois jogadores hoje, o Acosta principalmente, mas o Bernal, que é uma pena, né? Porque ele vinha numa sequência muito boa, ele vinha realmente conseguindo engrenar e quem sabe até se firmar como titular, à medida que o Hércules estava fora lesionado e está voltando agora, mas totalmente fora de ritmo de jogo. Para ele essa sequência é muito importante e sem dúvida alguma vai ser muito ruim se ele tiver alguma lesão, enfim, um pouco mais séria. Tomara que não, mas a gente vai trazer ao longo do dia, ao longo desta sexta-feira, com certeza mais informações, e o clube também deve se manifestar em breve. Bom, falando agora sobre mercado de transferências, a janela fecha no dia 3, a gente está quase já no final de fevereiro, hoje quinta-feira, a gente já está falando de março na próxima semana, ou seja, janela fechando na próxima semana, e até agora o Fluminense não conseguiu contratar. O camisa 9 de peso a gente já largou,
já tem um tempo, né? Eu acho que quem ainda tinha alguma esperança, ao longo desses últimos dias, perdeu completamente. O que a gente ainda tem de expectativa é pela chegada de um atleta que venha fazer parte desse grupo e ser uma opção a mais para o Zubeldia, que no momento só pode contar com o John Kennedy, que inclusive foi poupado contra o Palmeiras porque veio de uma longa sequência, entrou no segundo tempo. O nome da vez é o Gabriel Ávalos, como sabemos, jogador do Independiente. Proposta já tinha sido feita pelo Fluminense, foi recusada pelo clube argentino. O Fluminense fez ajustes na forma de pagamento. A notícia que veio de lá é que o Independiente recusou novamente, pedindo talvez mais grana, mais alguma coisa, e desde então a gente não teve atualização. Acredito que hoje possa ser também um dia decisivo nesse sentido, imagino eu, de resolver de uma vez por todas, porque não tem muita margem, não tem muito tempo. Né? O próprio Ávalo está pressionando lá para liberarem, o valor é um valor alto para um jogador dessa idade, e o Fluminense busca um cara para pelo menos dizer que o Zubeldia tem mais uma opção, com características diferentes. O próprio Zubeldia não entrou em detalhes sobre isso, ele fala de uma maneira superficial, mas pela resposta que o Zubeldia deu ontem na coletiva, dá para ver que a realidade é que ele está desesperado para ter esse cara, que ele queria muito ter esse reforço, mas que por N motivos isso não aconteceu. Vou trazer essa fala aqui do Zubeldia, porque é importante, tem vários detalhes na fala dele que é importante a gente prestar atenção. Lo está buscando la gente, tanto Mario como Mateus, como Paulo, como toda la comisión. Estuvimos intentando encontrar esa variante eh, y por supuesto también esperando a Germán Cano para poder contar con él. Indudablemente estamos todos, el diagnóstico lo hacemos todos, o sea, estamos teniendo un solo centro atacante. E inclusive en el Carioca solo puede jugar John porque no se puede inscribir ninguno más, lo cual nos hace ir buscando variantes porque si John no pudiera llegar contra Vasco, teníamos que salir con otra alternativa como lo que hicimos hoy. Pero yo lo que trato de hacer y lo que tratamos de hacer todos es jugar lo mejor posible en el partido de turno, lo mejor posible con la gente que está, con los jugadores que están y, y buscar ganar. Si el resultado depende de tener el 9 o no, el tiempo lo dirá. Creo que hoy, más allá de, de esta situación del centro atacante, para mí podríamos haber hecho un gol más tranquilamente un gol más. Entonces, hasta ahora el grupo viene respondiendo y viene respondiendo bien y tenemos que seguir por ese camino. Al mismo tiempo, créeme que están todos trabajando para poder encontrar esa opción. Lo que pasa es que siempre digo lo mismo, el mercado, ojalá lo manejara uno, así como dio cierto en Arana, que es un 3 de selección, dio cierto en Chemes, ¿no? Digamos, tuvimos inmediatez para poder contratarlo y por supuesto hizo una inversión en el club, dio cierto lo de Savarino, ¿no? A veces no en todas se alinean los planetas para poder contratar el jugador que necesita Fluminense, ¿no? Al mismo tiempo esperamos que John rinda, que John hoy pueda hacer un gol, que pueda hacer un gol con Vasco. Es el momento de John. Bueno, le estamos dando todos los minutos a John. Hoy de hecho le dosificamos los minutos para que él cierre el partido y para que él pueda convertir. Es su momento, entonces mi energía está puesta en él, ¿no? Y en los demás atacantes. ¿Por qué? Porque pronto tenemos otro partido y pronto tenemos otro. Ojalá que esa alternativa la podamos encontrar, ¿no? Para poder tener más variantes y que nos alcance para los 25 partidos, si Dios quiere, restantes, si logramos pasar a Vasco. Creo que son 25, tenemos que pasar a Vasco, que va a ser muy difícil también. Entonces, eh, no siempre vos le ganás al mercado. Eh,
con las 3 incorporaciones estuvimos rápido, pudimos lograrlo. Ahora nos está costando un poco más por distintos factores que, bueno, por ahí lo puede explicar mejor Mario, el presidente o Pablo, pero hemos intentado cerrar alguien que vos digas nos va a ayudar, pero no dio cierto por distintos motivos, ¿no? Ojalá que el equipo siga jugando bien, que los atacantes sigan haciendo goles y bueno, y si viene un atacante más, estaremos todos contentos, ¿no? Bom, o Zubeldia, a situação dele não é simples. Ele não pode simplesmente chegar e falar, não, estou desesperado, tem que vir esse camisa 9, é que a diretoria não conseguiu, eu pedi, mas eles não conseguiram trazer, porque ele vai, em algum momento, ele pode expor a diretoria, e isso, obviamente, internamente não vai pegar bem, né? Eu estou falando, obviamente, evidentemente, do ponto de vista deles, né? Não do nosso, mas deles. O Zubeldia também não pode falar que não está satisfeito com o que ele tem em mãos, apesar de a gente saber que é verdade, porque ele precisa valorizar os jogadores que estão hoje no Fluminense e talvez, se não chegar mais nenhum reforço até o dia 3, são os jogadores que vão com ele até o meio do ano pelo menos. São os caras que ele vai ter. Então, é uma situação para ele complicada, mas se você pegar nos detalhes da fala, é claro que ele tinha a expectativa de que esse reforço iria chegar. É uma carência que ele sabia que precisava resolver para tornar o time ainda melhor e mais competitivo, assim como um zagueiro a mais também é outra carência. Então, a sensação que fica, infelizmente, é que o trabalho do Zubeldia, que é excelente, que é ótimo, pode ser extremamente prejudicado pela incapacidade de Fluminense, da diretoria do Fluminense, em resolver um problema, uma carência que vem desde o ano passado. Foram mais de 2 meses para resolver essas questões. Se não o top 1, aquilo que era, enfim, o alvo dos sonhos, que era a preferência da diretoria ou a preferência do treinador, não importa. E aí entra Bouanga na conta. Por sinal, até colocar na tela aí, Bouanga renovou o contrato com o LAFC até 2028. Foi anunciado ontem essa renovação de contrato para jogar um balde de água fria, água gelada ainda maior, se é que precisava, né? Mas, muita gente pode dizer, renovou o contrato, mas ele pode ser negociado ainda assim no meio do ano. Pode, claro que pode. Mas, obviamente, para renovar o contrato, ele teve uma baita valorização salarial. Inclusive, nesse novo contrato, ele tem a opção de renovação até 2030. Então, é um movimento, na minha opinião, de quem não tem nenhum acerto para sair no meio do ano. Porque ele poderia não renovar, esperar até o meio da temporada e sair na próxima janela. Apesar de que ele tem contrato até o ano que vem, né? Não basta sair saindo. Mas, enfim, ele poderia não renovar. Renovou, não vejo, sinceramente, hoje não alimento qualquer expectativa do Fluminense chegar no meio do ano e ir para cima do Bouanga novamente. Pelo menos hoje é essa a realidade. E aí, voltando aqui ao que eu estava dizendo para a gente já finalizar, a sensação que eu tenho é que, infelizmente, o Fluminense vai acabar perdendo pontos pelo caminho, né? Foram dias e mais dias para entregar ao treinador a resolução dessas carências que estão escancaradas desde 2025. Não fizeram. A zaga que entrou ontem, que jogou ontem, assim, é um negócio assustador, né? Para um time que pode competir nesse nível, a verdade é que é muito pouco. É muito pouco. Assim como quando o Zubeldia precisa tirar o John Kennedy, o Ganso joga de falso 9. Aí você olha para o banco, aí tem que improvisar o Serna, o Cano está lesionado e sabe lá Deus como o Cano vai voltar, em que condições e o que ele vai conseguir entregar. Então, infelizmente, por mais que o trabalho do Zubeldia seja bom, como é bom, ele vai conseguir
Cara, é o mesmo discurso do ano passado, por isso é desesperador. O discurso do ano passado, muitas vezes eu falei, cara, a minha esperança em relação a essa questão do centroavante é que através do coletivo, do trabalho coletivo, o Zubeldia consiga superar esse obstáculo, essa dificuldade. E cara, a gente começa 2026 tendo que falar a mesma coisa. Torcer para que esse grande trabalho que ele vem fazendo consiga mais uma vez superar a incompetência que o Fluminense teve de resolver os seus problemas. Ou seja, que ele consiga fazer com que o Savarino faça mais gols, o Canóbio, o Serna, o Acosta. Eu não estou colocando o John Kennedy aqui porque a gente não sabe como vai ser realmente a temporada do John Kennedy a médio e longo prazo. Mas se você não tem um cara para te entregar 25, 30 gols no ano, isso significa que para você ser competitivo, brigar por títulos e chegar no topo, o resto da galera vai ter que entregar gol. Vai ter que ser como no ano passado, com muita gente fazendo gol. De algum lugar tem que sair. Essa é a realidade. Eu já fiz esse clamor lá atrás. O que o Zubeldia está entregando é um trabalho muito consistente, muito honesto e muito promissor. Agora, ele não tem ainda todas as ferramentas necessárias para fazer disso algo ainda maior. Talvez, ainda assim, ele consiga entregar. Mas é inevitável não pensar que provavelmente o Fluminense vai perder pontos importantes devido a isso e talvez em competições mata-mata a gente possa realmente olhar para trás e ficar com ainda mais raiva das questões que a gente sabia que existia e não foram solucionadas. É isso, ficando por aqui, ao longo do dia, a gente volta com mais novidades e mais informações, ainda falando aqui de São Paulo, mas daqui a pouquinho voltando para o Rio de Janeiro. Um abraço, galera. Deixa o like se você não tá, se inscreva aí. Tamo junto, valeu.